Pronto, Roseli, a palavra é sua. Obrigada, seu Ernesto. Iniciar dando boa noite a todos e agradecendo tanto a diretoria material como a diretoria espiritual do CREVO, que sempre me dá a oportunidade de contribuir um pouco mais com essa obra, né, que é voltada para o despertar da consciência do ser humano. E o tema escolhido para a gente conversar hoje é sobre o desenvolvimento mediúnico. Foi uma proposição também de uma lista que foi apresentada por Agra, e já dá uma sequência a um tema que a gente vem discutindo há algum tempo, que é sobre a mediunidade, não é isso? Para falar sobre essa questão do desenvolvimento mediúnico, é importante que a gente revise um pouquinho a lei de mediunidade, pelo menos um ponto específico dela, que é o ponto onde a lei da mediunidade afirma que todos nós somos médiuns. Visto que todos nós somos médiuns, nós então poderíamos nos dividir em duas categorias. Seriam os médiuns em desenvolvimento e os médiuns que já são experientes. Quem seriam esses médiuns em desenvolvimento? São pessoas que começam a apresentar faculdades mediúnicas, das quais a gente já discutiu, como, por exemplo, a mediunidade auditiva, a de incorporação. Então, são os médiuns que estão começando a ter contato com essas faculdades, que estão percebendo o afloramento dessas capacidades mediúnicas. E os experientes são aqueles que já trabalham há um tempo, já conhecem as suas capacidades mediúnicas, o que não quer dizer que esses médiuns experientes não precisem buscar esse desenvolvimento, porque no decorrer da nossa conversa vamos perceber que ela é processual. Independente de você ter descoberto sua mediunidade agora, independente da sua mediunidade ainda não ter aflorado completamente, ou de estar aflorando a sua capacidade mediúnica, é importante que você se atenha às questões que serão debatidas aqui. Mesmo aqueles que não se consideram efetivamente médium por não incorporar ou não ter uma faculdade tão desenvolvida, não existe aquela pessoa que nunca tenha tido o que é chamado geralmente como sexto sentido, em algum momento da sua vida. Naquele momento em que você está retornando, por exemplo, do trabalho à noite, que você tem o costume sempre de ir por uma rua, mas de repente resolve desviar e ir por um outro caminho. Isso aí também é uma faculdade mediúnica, esse sexto sentido que está te direcionando para uma outra ação, uma outra atitude que você comumente não tomaria. Por essa razão, tudo que será debatido aqui se enquadra para todos, não apenas aqueles médios que já têm a noção de algumas capacidades afloradas. Então, o primeiro ponto para esse processo de desenvolvimento mediúnico é buscar ter uma diligência nos estudos. É preciso que essa pessoa ela seja um buscador. Ela busque cada vez mais conhecimento para que ela possa compreender realmente o que é mediunidade, porque só assim muitos estigmas serão extintos. É a partir do estudo que se obtém uma compreensão profunda do que vinha a ser a mediunidade e qual o papel também do médium. É necessário também esse estudo, porque é ele que vai direcionar essa pessoa a manter uma ordem em todas as suas casas. Nós sabemos que o ser humano ele possui três casas, não é isso? A mente, o corpo e a residência onde mora.
É preciso se aprofundar cada vez mais nesse estudo para também entender como usar a favor da humanidade os dons que estão sendo concedidos e que estão despertando nesse ser humano, nessa pessoa. Então, o estudo é imprescindível. Pode ser em um local específico, pode ser através da prática do evangelho no lar, é muito importante. É necessário conhecer a obra de Kardec, é necessário conhecer outras obras. E aí entra a questão integrar um grupo. É preciso essa integração a um grupo, porque pensem aí em uma fogueira, onde nós temos ali nessa fogueira várias brasas. Se você retira uma dessas brasas da fogueira e deixa ela à parte, o que é que vai acontecer com essa brasa? Consequentemente, ela vai se apagar. O estar integrado a um grupo, fazer parte de um grupo ou de reuniões mediúnicas é de extrema importância para o desenvolvimento de um médium, porque através desses encontros, é através dessas reuniões que ele vai poder tirar dúvidas, é através dessas reuniões que ele vai poder interagir com outras pessoas que vivenciam experiências similares. E que aí vai dar percepção para ele de que aquilo que ele vivencia não é uma ilusão, não é algo que ele projetou, que ele simplesmente imaginou. Quantas e quantas vezes nós não trocamos essa experiência e percebemos, através do relato de mais de uma pessoa, que houve semelhança no que foi visto, quando, por exemplo, o seu Ernesto nos convida a fazer essa projeção astral para o trevo, para a doação de energias. Quantas vezes a gente não encontra essa similaridade? Quantas vezes nós não escutamos relatos de médiuns da própria casa sobre objetos, sobre o espaço que eles conseguem visualizar e que se integra uma com a outra, isso dá um conforto ao perceber que mais de uma pessoa está tendo aquela mesma percepção. Isso aí faz com que o médium ele se sinta mais forte, sem falar no fato de que um médium, quando ele não está integrado a um grupo, quando ele não busca ter um estudo diligente, ele pode cair em armadilhas, como, por exemplo, a obsessão, como nós vimos semana passada, a fascinação, ou mesmo a subjugação. Então, fica muito melhor para um médium promover o seu desenvolvimento, dar continuidade quando ele tem essa rede de apoio, quando ele sente ter essa rede de apoio em volta de si. O desenvolvimento mediúnico ele está ligado também à disposição da pessoa em promover mudanças em sua vida. Essa pessoa, quando ela passa a ter contato com essas faculdades mediúnicas e que ela se dispõe a promover mudanças, a esculpir um novo eu, ela começa a se desenvolver cada vez mais. Ela percebe que a comunicação dela e a percepção dela do mundo espiritual se torna muito mais nítido do que antes. Algumas das mudanças que são necessárias que as pessoas façam seriam não julgar, o buscar falar cada vez menos e observar mais, e transmutar aqueles vícios latentes que ela já consegue identificar e consegue perceber, para que ela possa realmente estabelecer comunicações salutares. Outro fator
é buscar controlar o ego, é buscar manter esse ego sob controle, não permitir que ele domine o médium. Por quê? Porque se o ego sempre falar, é notório que o médium ele pode incorrer em armadilhas. Ele pode incorrer em erros. Que tipo de erros, que tipos de armadilha? Ele pode passar a se autodenominar extremamente poderoso. Ele pode fazer associações com irmãos do campo espiritual que não têm o objetivo de ajudá-lo a progredir, e sim atrapalhar a vida dele em vários setores. Mas como nós podemos efetivamente controlar esse ego? Deixar de ficar ofendido com qualquer coisa que acontece. Liberar a necessidade de sempre vencer, sempre ser o melhor, sempre estar em primeiro lugar. Abandonar a necessidade de ser sempre o certo, de ter sempre a última palavra. Abandonar a necessidade de ser superior. Há pouco tempo atrás, inclusive, nós fizemos uma palestra, nós tivemos uma conversa sobre a ilusão do poder, né? Como toda conjectura de poder aqui no plano material, ela termina sendo distorcida e ilusória. Ela não é o poder efetivo. Então, não existe pessoas superiores. Nós vamos estar sempre em condições diferentes. Isso pode acontecer, mas não quer dizer que um seja melhor que o outro, seja superior ao outro. Até porque nós estamos alguma coisa. Nós não somos a nossa profissão, nós não somos o cargo que ocupamos. Então, deixar de ir à necessidade de ter mais. Hoje eu li um texto, acho que eu até postei ele no status, que as pessoas elas sempre estão buscando a casa melhor, buscando uma vida melhor, um carro melhor, e não se toca de tudo que já possui, de tudo que já tem. Ela quer sempre mais, é uma necessidade insaciável de sempre querer mais. Deixar de se identificar com base em suas realizações. Se eu não realizo, se eu não consigo aquela posição no trabalho, eu não sou ninguém. Se eu não entro na melhor faculdade, se eu não entro no curso mais concorrido, eu não sou ninguém. Mais uma vez reafirmando, nós não somos, nós estamos. Quanto matéria, nós estamos alguma coisa. Então, se desapegar dessa reputação. Quando você se desapega dessa reputação, consequentemente, você desapega também do que o outro pensa ou do que o outro espera de você. Imagine que frustração. Muitas vezes nós vivemos o tempo todo tentando atender às expectativas de todas as pessoas. Será que alguém algum dia conseguiu isso? Nunca consegue. Outro fator é fortalecer a nossa mente. É necessário sempre promover uma higiene mental. Essa higiene mental, ela deve ser feita principalmente por meio do controle do fluxo de pensamentos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo às vezes acontece de surgir alguma preocupação e eu fico exausta. Antes eu não percebia essa exaustão por conta desse fluxo desenfreado de pensamento. Quando eu consigo perceber que a consciência sinaliza e eu freio esse fluxo de pensamento, eu me sinto relaxar e eu me sinto me energizar mais, me estabilizar. Então, controlar esse fluxo.
Não tem como impedir o fluxo de pensamento, ele sempre vai acontecer, mas nós podemos reduzi-lo bastante, nós podemos controlar, nós podemos mostrar para a nossa mente que somos nós que conduzimos ela, e não ela que nos conduz. Entender que meditar é escutar a Deus. Meditar não é você simplesmente sentar e aí derramar todos os seus problemas para Deus ali. Pode haver esse momento, no momento de prece, no momento de oração, mas meditar é principalmente silenciar, para você poder escutar o que Deus tem para dizer a você. Obrigado. Direcionar o seu pensamento. Direcionar o pensamento para questões salutares, não questões prejudiciais. Direcionar seu pensamento para coisas positivas. Afastar da sua mente aquilo que te inquieta. Várias vezes já se foi falado sobre, por exemplo, evitar assistir tanto noticiários. Aí você pode pensar, sim, eu vou ficar desinformado, eu não vou saber o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu faço a opção de me informar através da internet. Eu leio as chamadas. Se for alguma questão política, para que eu fique ciente do que está acontecendo, eu vou, leio aquela matéria, me informo sobre os acontecimentos gerais, mas não fico na frente da televisão, vendo e revendo imagens que vão me perturbar, que vão me inquietar, que vai fazer com que o meu pensamento fique, porque naquela situação, um médium, ele é muito sensitivo. O médium, ele ao despertar e ao se desenvolver cada vez mais, ele consegue estabelecer conexões com muita facilidade, principalmente a depender do nível do médium, do nível de sensibilidade que essa pessoa venha ter. Tem muitos médiums que são empatas. E aí, se vê uma situação de sofrimento, ele consegue se conectar na hora. E a gente já viu, semana passada, como é importante manter o equilíbrio dos pensamentos e, consequentemente, das emoções. Criar novos hábitos. Buscar se conectar mais com a natureza. Estabelecer um horário para meditação diária. Doar energia para o planeta, se possível, diariamente. Essa doação não precisa ser 20, 30 minutos, 5 minutinhos, 10 minutinhos. A partir do momento que você se conecta com a natureza, que você doa energia, que você medita diariamente, você amplia cada vez mais o seu potencial, você promove cada vez mais o seu desenvolvimento mediúnico. Não, o ventilador. Ah, não vai ficar. Não, ele só. Para o desenvolvimento mediúnico se dá, também é importante que o médium ele compreenda, ele compreenda que ele é um canal entre o mundo espiritual e o mundo material. Cabe? Ele precisa compreender essa importância, porque a partir do momento que ele entende que ele é esse canal, ele vai promover melhorias que garantam que essa comunicação ela se dê de uma forma mais eficaz. Ele vai procurar ser um canal que estabeleça uma comunicação mais séria, uma comunicação que esteja a favor da própria humanidade, que esteja a favor do próximo.
Então, entendendo que ele é um canal, ele não vai dar abertura para irmãos que queiram brincar, para irmãos que não têm objetivos sérios. Manter a vigilância. Quando nós estamos dentro de uma casa espírita ou espiritualista, é muito fácil a gente manter o nosso equilíbrio. É muito fácil a gente estabelecer uma conexão que seja séria, uma conexão que seja altruísta. Eu não esqueço quando Jorge Doria, na Mediúnica, ele sempre falava, olha, a preocupação de vocês não é aqui dentro, é quando vocês saírem daqui. Porque lá fora, que a vigilância ela deve ser mantida. Eu trouxe essas duas figuras para a gente relembrar aí a importância da vigilância, como ela é trazida, inclusive, pela Bíblia. No momento em que Jesus estava, um dia antes de ser crucificado, clamando ao Pai em oração para que tudo desse certo, os apóstolos estavam todos dormindo, e apenas ele em vigilância. E a outra retrata a parábola das virgens, onde as virgens ficaram esperando o noivo, as 10 virgens. No entanto, quando o noivo chegou para desposar, só tinha uma acordada e com a lâmpada acesa para recebê-lo. Todas as outras haviam dormido, e apenas essa foi a favorecida pelo noivo, que aguardou por ele. Então, por essa razão, é necessário que a gente mantenha essa vigilância, porque essa vigilância é que vai nos dar sustentação, é que vai nos manter sempre conectados com o grande arquiteto do universo. Como é que nós vamos montar essa vigilância? Tomando cuidado com o que falamos. Palavras são ações. Nós já fizemos uma conversa, inclusive, tempos atrás, sobre a importância da palavra. Então, nós temos que pensar antes de falar. Não podemos falar impensadamente. Principalmente em momentos que a nossa emoção esteja em desequilíbrio. Precisamos lembrar que a palavra, uma vez proferida, é como uma flecha, ela não vai retornar. Ela vai atingir o alvo dela. Muitas vezes a palavra, ela fere muito mais do que uma espada. Então, será que nós estamos tomando cuidado com o que nós falamos e como nós falamos? Então, até o tom que nós utilizamos, nós devemos prestar atenção, porque muitas vezes pode ofender, pode ferir, machucar a outra pessoa. Ter vigilância com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Nós sabemos que nós vibramos e que a frequência que estamos vibrando é que vai atrair essa comunicação, é que vai estender um canal. Nunca nos esquecer de que somos como se fôssemos um rádio e que vai ser sintonizada a nossa comunicação com o mundo espiritual de acordo com a vibração que a gente promove, que a gente emite. Manter a vigilância no trabalho, evitar se envolver em fofocas, evitar escutar. Ah, mas eu não falei nada, eu só ouvi. Mesmo assim, quando você escuta, lembra a palavra tem poder. Então, não é só no proferir, é também no escutar. Se não vai acrescentar em nada na nossa vida, se não vai interferir também de forma positiva na vida do outro, por que a gente vai dar vazão? Não nos envolvermos em disputas, em quedas de braço. Se tiver que ser nosso, será. E vamos seguir em frente. Em casa, manter a vigilância no estudo diligente, se possível em família. Lembra o cuidar das 3 casas?
mente, corpo e o ambiente que a gente reside? Será que quando chega em casa a gente só lamenta, só resmunga, só reclama, só maldiz a vida, o trabalho, a chuva que caiu demais, o transporte que é horrível? Será que a gente deposita esse tipo de energia na nossa casa? Ou será que a gente bendiz, a gente agradece? No social, procurar se relacionar com pessoas que tenham os mesmos interesses, pessoas que vibrem na mesma sintonia que a gente. Evitar discussões vazias, disputas ideológicas que não vão levar a absolutamente lugar nenhum. Então, manter a vigilância o tempo todo. E compreender que o silêncio é mágico. O silêncio, ele é capaz de sanar qualquer discussão. O silêncio é um argumento com o qual ninguém consegue debater e vencer. Já repararam que quando se planta uma semente, a gente não escuta ela crescendo, ela germina ali em silêncio. Já uma árvore, quando derrubada, faz o maior estrondo. Então, o silêncio é producente. Barulho demais é contraproducente. Quando eu falo em barulho demais, é relacionado a principalmente estar externando muitas opiniões, falando muito da própria vida. E isso é imprescindível no processo de desenvolvimento mediúnico, porque todos os médiuns que estão se desenvolvendo, que têm por objetivo trabalhar com a espiritualidade, ele precisa entender a necessidade de silenciar, inclusive de não compartilhar as coisas que acontecem nos atendimentos. O silêncio é extremamente necessário durante esse processo de desenvolvimento. Buscar estabelecer uma relação profunda com os seus guias e os seus mentores espirituais. Nós sabemos que durante uma reunião mediúnica, muitos irmãos necessitados se aproximam, mas não apenas eles estão naquele espaço. A nossa equipe também está. Então, dá permissão para que essa equipe ela tome a frente e organize os trabalhos. Sentir, antes dessas outras energias de necessidade, a energia deles, porque é essa energia deles que vai te sustentar. É conversar com eles, é perguntar o que fazer em determinadas situações a eles. Se afinal o ponto de não confundir ele ou eles com os obsessores, conseguir identificar a energia prontamente da sua equipe espiritual e estabelecer uma relação íntima através de conversa, de diálogos. Se doar, para que você realmente se desenvolva dentro do processo da mediunidade, é preciso que você esteja disposto a se doar, doar seu tempo, ou doar seu conhecimento, se doar de coração e com amor. Procurar sempre se proteger, sempre se resguardar, por meio da prece. Através da prece, você vai pedir a proteção do grande arquiteto do universo, do Criador de todas as coisas,
Você vai evocar, através dessa prece, a sua equipe espiritual, para que eles estejam sempre ao seu lado. Você vai se proteger mantendo o seu equilíbrio energético, mantendo as suas emoções e os seus pensamentos controlados, não se deixando imbuir por ilusões de poder. Muitas pessoas veem as faculdades mediúnicas como uma fonte de poder. De certa forma, não deixa de ser. Mas quando o médium se perde e abraça essas faculdades para interesses próprios, ele termina se desviando do propósito real da mediunidade, que é estar a serviço do próximo, a serviço da própria humanidade. Então, não se deixar iludir. E entender que se você tem essas faculdades, se você tem essas capacidades, é porque Deus permitiu que você tivesse e tem um propósito para que Ele tenha permitido. Lembra a relação íntima? Uma forma de proteção é saber diferenciar a sua equipe, é identificar a energia, é conseguir vislumbrar essa equipe. Ser humilde e se colocar a serviço da luz e do bem. Entender e aceitar a sua missão. Compreender que, mesmo que seja uma causa kármica, a maioria dos médiuns que eu já conheci não aceitavam de início as suas faculdades. É preciso que você estude, que você mantenha essa progressão para que você possa aceitar a sua mediunidade. Porque quando você aceita a sua mediunidade, você aceita também sua missão, que é ser essa ponte, é ser esse canal entre o mundo espiritual e o mundo material. E se você realmente abraçar essa missão, você pode fazer com que ela seja linda. Revisar os conceitos, extirpar os preconceitos. Uma coisa libertadora para mim, quando eu comecei no trevo sagrado, foi aquela parte do diálogo de abertura, onde diz que Deus não perdoa e nem condena. Para mim, isso foi libertador, porque o único Deus que até então eu conhecia era um Deus repressor, era um Deus que punia. Entender que a mediunidade não é uma punição também foi algo libertador. Compreender que a mediunidade é uma lei e que todos os seres humanos estão inseridos nessa lei, e todos os seres humanos são médiuns também, foi extremamente libertador para mim. Para você, quais são os conceitos que você precisa revisar? Será o conceito de pecado? Seriam outras crenças limitantes que você ainda guarda? Então, procure revisá-las, procure ressignificá-las. Entender que a lei da caridade, ela está ali, ó, rente a rente com a lei do retorno. Sabemos que tudo que nós lançamos retorna para nós, como se fosse um bumerangue. E aí, quando eu trago aqui a lei da caridade, é para lembrar daquele primeiro momento, por exemplo, dos frequentadores do trevo que aqui estão me escutando, aquele primeiro momento que vocês colocaram o pé no trevo sagrado. Eu não sei vocês, mas o primeiro momento que eu coloquei o pé no trevo sagrado foi um momento de dor, foi pela dor. E o acolhimento, a caridade que a mim foi prestada, faz com que hoje eu me sinta motivada, não obrigada, mas motivada a retornar e devolver ao trevo
aquele acolhimento, aquele amor, aquele cuidado que eu recebi quando eu precisei. Estabelecer e manter um canal crístico, um canal direto com a fonte absoluta. É através desse canal que todas as dúvidas vão se esclarecer. Nunca duvidem disso. Pode ser através de um artigo, pode ser através de um vídeo da internet, de alguém que chegue para você para conversar sobre aquele assunto. Mas quando você estabelece esse canal crístico, todas as perguntas, todas as dúvidas que você tem, elas começam a ser diluídas. Esse canal crístico, ele deve ser mantido por meio do amor profundo. O amor profundo ao Criador e todas as dádivas que ele nos concede, principalmente os dons mediúnicos. Esse canal crístico, ele também pode ser mantido por meio da prática da caridade e por meio da humildade. Eu vou finalizar hoje recitando esse poema de Cecília Meirelles, que é Humildade. Tanto que fazer, livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem, amor que não se dá, tudo quanto se esquece, amigos entre adeuses, crianças chorando na tempestade, cidadãos assinando papéis, até o fim do mundo assinando papéis. E os pássaros detrás de grades de chuva, e os mortos em redoma de cânfora. E uma canção tão bela, tanto que fazer, e fizemos apenas isso, e nunca soubemos quem éramos, nem para quê. Então, o desenvolvimento mediúnico é exatamente para isso, para que venhamos a nos descobrir, para que não venhamos a passar essa existência sem saber quem realmente somos e sem sabermos para que viemos, para que estamos aqui. Gratidão, meus irmãos. Gratidão a você, Roseli. Muito bem esclarecido o tema. Uma aula a todos nós. Bem, eu vou encerrar essa parte do trabalho e logo em seguida a gente abre o espaço para as perguntas, para os esclarecimentos. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, dizendo-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até ao dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, está encerrada essa parte da sessão da loja esotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, na sua parte virtual, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo a nossos mentores espirituais, a diretoria desta loja, aos nossos guias protetores, a assistência que nos concederam até aqui e que concederão até o final definitivo dos nossos trabalhos. Até a próxima semana, quando estaremos juntos novamente na quarta-feira. E agora, então, podemos